Agora a gente vai para a área de indicadores técnicos que são muito utilizados na análise gráfica. E hoje existe uma infinidade de indicadores para quem já fez análise técnica, para quem utiliza o home broker. E o que são os indicadores técnicos? Na verdade, a gente utiliza algumas ferramentas que vão interpretar de diversas formas e podem ajudar na nossa tomada de decisão de uma forma um pouco mais padronizadas. Eles vão ajudar a encontrar os padrões de confirmação de preços ou alguns rompimentos. E quando a gente fala de rompimento, pode ser de suporte, resistências ou alguma figura, prever a direção futura dos preços, que é o que a análise técnica tenta fazer. Eles vão mostrar pontos de entrada ou saída, alguns índices de força, se o ativo está sobrecomprado, que é um termo que quer dizer caro, ou sobrevendido, barato. E também podem ajudar a ver divergências. Então, quando uma ferramenta está apontando para um lado e o preço está apontando para o outro, a gente chama isso de uma divergência e existe uma tendência de que o indicador esteja antecipando um futuro movimento, que pode ser inclusive uma reversão de tendência. A gente vai ter os rastreadores e os osciladores. Dentro de rastreador, como o nome diz, a gente vai tentar utilizar essa ferramenta para identificar qual a tendência da direção. E o oscilador é mais útil para tentar identificar algum momento de indecisão de mercado, porque ele vai pegar variações de diversos pontos, dependendo da ferramenta que a gente está usando. E ele pode ser muito útil para a gente ver algumas reversões de tendência, como a gente já antecipou aqui. Então, iniciando, vamos começar com as divergências antes de focar nos indicadores. Eu não vou nem explicar o que é o IFR, ou Índice de Força Relativa aqui, mas mostrar um exemplo de divergência. A gente está vendo uma análise de um ativo que está tendo um comportamento de preço. A gente está vendo na figura um o que a gente chama de uma divergência de baixa fraca. Por que ela é fraca? Porque para ser forte, ela precisa estar totalmente oposta ao indicador. Então, o que vai acontecer aqui nessa divergência de alta ou de baixa fraca? Os preços vão formar um topo maior que o anterior, nesse exemplo da figura um, e o indicador vai formar um topo duplo, por exemplo. Isso deve levar o preço para uma baixa, porque é uma divergência. Ele está fazendo um topo menor que o anterior, e a gente pode usar o mesmo conceito de topo duplo dentro do indicador também. Na figura 2 a gente vê um fundo menor que o anterior, e está indicando um topo também na figura do indicador. Então, essa é uma divergência baixa. O que a gente está querendo dizer? A gente vê aqui, né? Quando a gente liga um ponto de um topo para o outro, a gente tenta traçar linhas chamadas de resistência se for uma tendência de alta. Então, aqui a gente está vendo que são pontos de resistência e um topo está maior que o outro. Quando a gente pega o índice de força relativa, os topos estão iguais. Então, isso pode significar que, opa, não deu um topo, na verdade, maior que o anterior. Ele deu um topo igual. E a gente sabe que uma reversão de tendência, quando a gente tem um topo duplo, pode acontecer. Então, a gente tem dois topos aqui. Uma divergência de alta na figura 2 também. A gente tem um topo aqui próximo, tá menor do que o anterior, e aqui é quase um topo duplo. Ele é bem sensível, né? O diferencial aqui é quase um topo duplo, então é uma indicação de uma divergência chamada de fraca. Continuando aqui, a gente vai ver agora uma divergência chamada de alta. Então, na figura um a gente tem o preço formando um topo duplo praticamente, só que o indicador está formando um topo inferior, ou seja, é uma divergência ali um pouco mais alta, né? Essa primeira, na verdade, não é nem um topo duplo, se a gente pensar bem, mas é uma divergência realmente, se a gente pegar o pavio, que um está indo para cima e outro para baixo. Então, é uma divergência mais forte. Na figura 2 a gente está vendo a mesma coisa, né? Bem sutil aqui, mas uma divergência para baixo. E aqui, quando a gente pega esses fundos aqui, uma divergência para alta. Então, aqui nesse caso, ele é mais forte do que a fraca, é uma divergência média, porque é um pouco mais sutil. E o que ele está indicando é a mesma coisa. A gente nunca vai pensar que o preço está correto. A gente tem que analisar na análise gráfica que o indicador está antecipando alguma coisa diferente e que provavelmente ele que está correto quando a gente faz análise gráfica. E uma divergência chamada de alta e baixa forte é exatamente o que a gente vê na figura um e 2, é o oposto. Então, aqui não tem confusão, né, igual na baixa e na alta média. Aqui na alta a gente vê literalmente o quê? O preço está fazendo um topo
E no indicador, ele está fazendo um topo menor do que o anterior. E aqui no preço, um topo maior que o anterior. Então, são antagônicos, são opostos. E na divergência de alta a baixa, a gente vê um fundo aqui próximo está maior do que o fundo anterior, e aqui o fundo anterior no indicador está oposto. Então, esse próximo fundo aqui, está menor do que o fundo anterior. Então, é uma divergência que aqui poderia estar indicando um ponto de começar a pensar em compra nesse cenário, e aqui começar a pensar numa venda, porque a gente vai seguir sempre o que o indicador está tentando nos dizer. Agora a gente vai entrar para os rastreadores. Então, como a gente viu, tem rastreador e tem oscilador. O mais básico de todos eles provavelmente são as médias móveis, porque a gente consegue ver na linha em cima do gráfico qual que é a média dos preços, e a gente vai escolher qual a data que a gente quer, ou seja, normalmente são plotados médias móveis simples, que tem 9 períodos, 21 períodos, porque a gente está falando mais de dias úteis. A gente quer entender, então, como que eles estão atuando nessas médias, e a gente pode escolher se a gente quer uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. Qual a principal diferença entre elas, na verdade? É muito particular, tem gente que prefere a simples, tem gente que prefere a exponencial. A exponencial tende a ser mais sensível, então quer dizer que ela anda mais junto do preço, porque a exponencial vai colocar um peso nos dias mais recentes, e a média móvel simples é uma média aritmética simples. Ele vai pegar, se você pega 2 dias, uma média aritmética de 2 dias, você vai pegar os 2 dias anteriores e vai dividir por dois, e vai ter uma média simples. A exponencial ele pode colocar um peso maior para o último dia em relação ao dia anterior, e por isso ela fica mais sensível. Então, voltando aqui para o início, qual que é a importância delas? É um preço médio escolhido com a base no preço do fechamento. Elas são mais dinâmicas e são flexíveis porque a gente pode escolher, como já dissemos, o período e o tipo. Ele pode ajudar a identificar tendências, além de serem linhas de suporte e resistência. Uma estratégia muito usada também é o cruzamento de médias para indicar sinais de compra e venda, que a gente vai ver. Então, quando uma média mais curta, ou seja, de um período menor, cruza de baixo para cima uma média mais longa, é uma indicação de compra. E quando a média mais curta cruza de cima para baixo a média mais longa, é uma indicação de venda. E além disso, uma vez que o preço fica abaixo daquela média, aquela média vira uma resistência, porque o preço vai ter uma certa dificuldade para passar. E quanto maior o tempo da média, também mais forte é uma tendência naquela região de preço, e mais distante essa média vai ficar do preço. Então, médias com durações menores são mais sensíveis, podemos dizer assim, no gráfico, elas ficam mais coladas com o preço. Indo aqui para um exemplo das médias móveis, a gente pegou uma média móvel simples na imagem 1 e uma média móvel exponencial na imagem 2. Aqui não dá para enxergar super, né, a sutileza entre elas, mas dá para enxergar alguns pontos em que fica mais sensível. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que a média móvel simples é uma média de 9 períodos. Então, essa média aqui, por ser mais rápida, ela é menos sensível que a maior. Como a gente está enxergando aqui? A média móvel simples de 9 períodos é a linha rosa. E quando que vai ser um indicador de compra ou venda? Está vendo um indicador de venda, né? Porque a média de curto período cruzou de cima para baixo a de maior período, o que indica uma venda. E aqui também, a gente vê que nesse ponto, o preço ele bate algumas vezes aqui, né? Ele funciona como um suporte quando o preço está acima dela. Então ele bate aqui, né? Ele bate o pavio aqui algumas vezes, só que quando ele rompe e fecha abaixo dela, ela vira um ponto de resistência, que é a tal da bipolaridade. Então, o que está acontecendo nesses dois casos? O que que é uma média móvel um pouco mais sensível? Ela anda um pouco mais colada com o preço. Parece até um jogo de 7 erros, então vamos fazer só apagar aqui para a gente entender a sensibilidade. A média móvel aqui simples, nesse caso, ela está mais distante dessa barra do preço. E aqui ela está exatamente em cima. Então a gente percebe que tem uma sensibilidade maior, ela anda mais junto com o preço. Outro ponto de divergência interessante é aqui, né? A gente tem esse intervalinho aqui, e aqui a gente vê que é maior. Continuando com esses rastreadores, a gente vai ver agora
as bandas de Bollinger. Essas são particularmente, junto com as médias simples, bem utilizadas porque é simples a visualização. O nome de banda se dá porque é como se fosse um canal, né? Ele tem a formação dele é uma média simples no centro, geralmente de 20 períodos já configurado, que é essa linha verde aqui. Então é uma média que pega os 20 dias e vai tirando a média simples. E tem as bandas superior e inferior, que normalmente usam duas vezes o desvio padrão. E a gente já estudou isso no conteúdo brasileiro, que seria o quê? A gente está falando da curva de Gauss, que tem aquela curva de sino e ela é simétrica. Então, dos dois lados é igual e a gente tem as questões ali dos 68%, dos dois desvios padrões que são 95% e dos três desvios padrões que são o de 99%. Ele usa essa parte aqui de dois desvios padrões para cima ou para baixo, e esses dois desvios padrões a gente já viu que significa uma chance de 95% de probabilidade, ou seja, existe uma chance de 95% dos preços andarem e estarem dentro dela. Quando destoar, como aconteceu aqui, ele volta. Então, essa é uma das questões importantes das bandas de Bollinger. Em termos de comportamento, o que que está mostrando também? Bom, a gente já sabe que os preços tendem a andar ali dentro, a gente tem uma média móvel para nortear um pouquinho a tendência, tem também a questão de volatilidade. Quando a volatilidade é baixa, ele estreita aqui, né? Então, ele está estreito aqui, esse diferencial aqui é menor. E aí, quando ele escolhe um dos lados, o que acontece com a banda? Ela expande para os dois lados. Aqui, por exemplo, ela abriu, e aqui também porque o preço descolou e foi para o alto. E aonde ficam os sinais de compra e venda ou de sobrecompra quando está caro e sobrevenda barato? Quando o candle começa a tocar essa banda inferior aqui, normalmente significa que está barato. E não só tocar a banda inferior, tá? Porque aqui já está chegando no limite realmente, então pode ser um ponto de reversão de tendência também. Mas enquanto ela está abaixo da média móvel, a gente tem que lembrar que a média móvel também funciona como uma resistência ou um suporte. Então, aqui a gente vê a média móvel atuando como resistência. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, não consegue passar até que vai para a banda ali embaixo, fica num ponto considerado de sobrevenda ou sobrevendido, barato, os investidores começam a comprar, uma vez que rompe aqui, ele começa a atuar como um suporte agora. Então, os preços estando acima da banda e se aproximando dessa banda mais alta, começa a ficar com caráter de sobrecomprado, ou seja, deve estar caro e possivelmente a gente pode tentar fazer uma venda aqui enquanto ela está batendo aqui. Obviamente que nem sempre os indicadores são 100% assertivos. Então, se você vendeu aqui, você teve que aguentar um pouco, um calorzinho até aqui mais ou menos, para ele consolidar, fazer um retângulo aqui mais ou menos, depois estourar para baixo e voltar. Agora a gente vai entrar um pouco nos osciladores e vamos começar pelo índice de força relativa, que é super importante. Tá, isso está errado aqui, Relativai. Então, também é chamado de RSI, que é o Relative Strength Index. E o que ele mede? A velocidade e a intensidade nas variações de preço, onde é possível encontrar pontos de sobrecompra, e a gente entende que sobrecompra normalmente está caro e sobrevenda está barato. Então, isso aqui é importante a gente já ter nos nossos conceitos. Como que acontece a formação? Ele vai depender muito, tá? Porque pode ser 30, 70, 20, 80, é possível configurar. A gente vai ver o gráfico dela, mas a formação dela são médias de variáveis positivas e negativas de preço, geralmente 14 períodos e de escala de 0 a 100. Quando o IFR, nesse exemplo, a gente deu 30, 70, então, se o FR estiver acima de 70, é um momento de sobrecompra, ou seja, está caro, está dando um sinal de que a gente deveria vender. E o IFR menor do que 30 é um ponto de sobrevenda, está barato, é um sinal de compra. A gente não precisa de nenhuma fórmula de indicador, mas é legal colocar aqui como que funciona, sendo que nessa fórmula onde o índice de força relativa é igual a 100 menos 100 dividido por 1 mais RS, que seria a média de variações positivas sobre a média de variações negativas ao longo do período, é o que vai dar a fórmula desse índice aqui. Então, mostrando esse índice de força relativa, a gente consegue ver uma divergência, como eu já mostrei ali. O preço está fazendo novas altas, aqui na verdade é novas baixas, né?
e o IFR não está confirmando isso. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui é uma divergência. O preço está caindo, está gerando uma linha aqui de tendência de baixa, e o IFR está confirmando que nisso não está acontecendo. Ele está andando aqui como se fosse um retângulo. Isso significa que é uma divergência. E depois ele começa a subir, mas possivelmente nessa divergência, que é uma divergência baixa, porque não é o oposto, ele pode acontecer do preço em algum momento começar a reverter a tendência, como aconteceu aqui nesse estouro, mas ele mostrou. E aqui a gente não viu a questão do 30-70, mas é mais ou menos assim, né? A gente tem uma linha aqui que vai ser 70 e outra linha que vai ser 30. Então, sempre que ultrapassar ou tocar essa linha do 70 ou ficar acima, é sobrecomprado, tá caro. Então, talvez devêssemos vender. E quando começa a chegar perto do 30 ou abaixo, está barato, ou seja, sobrevendido, e a gente deveria tentar fazer uma compra se a gente utiliza esse indicador para tentar nos ajudar. Indo para outro oscilador, agora chamado de estocástico, ele também, osciladores em geral são parecidos. Aqui a diferença para o índice de força relativa, por exemplo, é que ele vai dar um valor ali de 20,80, que seria o sinal de sobrecompra ou sobrevenda. Ele vai medir a relação entre o preço de fechamento e a sua faixa de preço em um período, e mostrando essas regiões de sobrecompra se está caro ou sobrevenda se está barato. A formação dela se dá num cálculo que vai de 0 a 100, é um cálculo percentual, envolvendo essa comparação, como a gente já falou, de preço de fechamento atual, intervalo mais alto e mais baixo de um período, que vai ser representado por duas linhas, sendo uma chamada de percentual K, que mostra a posição atual do preço em relação à faixa, e o percentual D, que seria uma média móvel da percentual K. E a gente tem duas formas de entender esse comportamento para saber se é compra ou venda. O primeiro deles é parecido com o IFR, que é o índice de força relativa. A gente vai calcular ali as bandas entre 20 e 80, mais perto de 20 está barato, é uma sobrevenda, e acima de 80 ou mais perto de 80 está caro. Uma divergência pode ser que o preço está mostrando uma subida e o estocástico está mostrando uma queda, mas a gente pode tentar interpretar também o cruzamento dessas duas linhas aqui, né? O percentual, que é a posição atual em relação à faixa, e uma média móvel. Então, indo para isso daqui, o que que a gente tem aqui? A gente tem o indicador, e nesse aqui a gente já está mostrando o estocástico, que é a formação aqui. Então, o estocástico seria essa média que está em laranja aqui. E a gente anda muito junto. E a média móvel seria uma média móvel do próprio indicador mesmo. Então, é a linha verde. E o que que ele está tentando mostrar aqui? A gente vê que tem diversos cruzamentos, né? Até cruzamentos muito sensíveis, talvez até pelo período que pegou. Mas normalmente, quando acontece o cruzamento delas, quando o estocástico cruza para baixo a média móvel, de cima para baixo, pode indicar uma venda, e o oposto também é verdadeiro. O estocástico cruzou para cima, é uma compra. E aqui a gente vê os períodos, né? 80, ó, é uma região que chegou próximo aqui, está sobrecomprado, está caro, deveria vender, e aconteceu realmente aqui. E na sobrevenda, mais perto de 20, que estaria aqui, nesse caso aqui, ó, ele até está mostrando, está atrapalhando um pouco o 20 por causa da média móvel do estocástico, mas é uma região de sobrevenda, está barato, deveria se comprar nesse ponto, aqui mais ou menos, e ver se ele não volta numa subida. Momentum. Momentum também é um outro oscilador aqui, vai medir a taxa de variação de preço dos ativos e mostrar uma tendência se está mais forte ou fraca. A formação dele é calculado subtraindo o preço de fechamento do período anterior do preço de fechamento mais recente. Então, o momentum, pela fórmula, é igual ao preço atual menos o preço anterior. Simples assim. O sinal de compra é quando existe esse cruzamento. Então, quando o momento, que vai ser uma linha cruzar acima da média móvel simples, é um sinal de compra. E quando o momento cruzar abaixo da média móvel simples, é um sinal de baixa. Uma divergência vai acontecer quando os preços estão caindo e o momento está subindo, né, que pode ser um possível sinal de reversão, já que o momento tem que identificar essa força de variação de preço. Então, se ele está falando que está indo com força e o preço está caindo, provavelmente em algum momento o preço deve voltar a subir. E aqui a gente vê um exemplo de momentum aqui, que serão essas linhas. O momentum vai ser essa linha amarela e a média móvel simples vai ser a linha verde.
dissemos que quando acontece o cruzamento, né, vamos pegar um cruzamento interessante aqui, ó, esse aqui, por exemplo. A gente está vendo que o momento cruzou para cima a média móvel e realmente houve uma subida. E aqui a gente cortou, mas provavelmente, ó, como ele estava para o alto e aqui já está abaixo, houve o contrário, o momento cruzou para baixo essa média móvel e realmente houve uma queda. Agora a gente vai ver o OBV, On Balance Volume, que também é bem popular. Ele vai medir a pressão de compra ou venda de um ativo, avaliando a relação entre o volume de negociação e as mudanças de preço, que é o conceito do OBV, onde o volume vai preceder uma mudança de preço. Então a gente tem um preço de fechamento acima do preço de fechamento anterior, é igual ao volume do dia, e se esse volume for positivo, a gente tem que, ele vai somar esse volume. Se o preço de fechamento for abaixo do preço anterior, ou seja, se o preço está negativo, o volume vai ser diminuído. Então, o que acontece nesse caso? Como que a gente consegue entender melhor? A gente tem um preço que foi de R$ 10 aqui nesse dia e teve um volume de 100. Então, nesse caso, vamos dizer que esses R$ 10 foi positivo. Então, volume de 100 no OBV aqui. No outro dia, o preço foi para R$ 11 e o volume foi de 300. Então, o que acontece? Ele vai somar esses dois, 100 mais 300, o volume somado será de 400. Porém, no outro dia, o que aconteceu com o preço? Ele ficou abaixo, ficou em 9, e o volume foi de 100 aqui. Então, o que que vai acontecer? Você vai subtrair esse 100 dos 400 e o novo volume vai ser de 300. Então, sempre que o preço for aqui maior do que o anterior, ele vai somar porque foi positivo, e se for negativo, vai diminuir. Que é exatamente a formação aqui. O OBV acumula as mudanças positivas e negativas, criando um indicador que vai refletir essa pressão de compra ou venda subjacente ao movimento de preços. Um sinal de compra é quando o OBV em alta é igual ao volume de negociação que vai confirmar essa tendência de alta. E um sinal de venda é o OBV em baixa, onde o volume de negociação confirma essa tendência de baixa. Uma divergência, preço sobe e o OBV caindo, igual nos outros indicadores, e confirmação de breakouts ou rompimentos, quando o ativo está prestes a romper uma resistência e o OBV está alto. Pode ser um sinal de que o rompimento deve ocorrer. Lembrando que a resistência é quando a gente está na tendência de alta e ele vai batendo vários topos e não consegue passar. Então, isso aqui é tudo resistência e quando ele ultrapassa, ele sobe mais, cria uma nova resistência, a resistência que era uma resistência anterior vira um suporte, que é o conceito da bipolaridade. Então aqui a gente vê esse exemplo de uma divergência. O preço está subindo, né, ou quase lateralizado, e o OBV está caindo bastante. Então, possivelmente indica que essa tendência de baixa que já vinha ocorrendo deve continuar. E agora a gente vai ver o ROC, né, que é o Rate of Change, ou taxa de variação. Vai medir a variação percentual de preço entre um período atual e um período anterior, mostrando a velocidade nessas mudanças dos preços. O valor positivo é igual a um aumento percentual nos preços, e o valor negativo é o contrário, é uma diminuição percentual nos preços. A gente não precisa saber a fórmula, mas é o preço atual menos o preço anterior, dividido pelo preço anterior e multiplicado por 100, porque é percentual. Um sinal de compra é quando o ROC cruza acima de zero, e a gente vai entender o que seria esse zero, porque tem um aumento da taxa de variação, e o sinal de venda é quando o ROC cruza abaixo de zero, que é a diminuição da taxa de variação. Então, indo aqui, onde está essa linha zero? A linha zero é exatamente a linha do meio nesse caso, né? Então, está marcado aqui. É essa linha que está marcada como vermelho. Então, sempre que está acima dela, é um sinal de compra e abaixo é sinal de venda, como a gente pode ver. Aqui não ficou tão claro, mas aqui ficou, né? Então, abaixo dela, ó, ele veio para um sinal de venda aqui. A gente vê que ele estava aqui em cima, e ele chegou perto do zero, não rompeu e ficou caindo aqui. E agora a gente vai para o MACD, que é o Moving Average Convergence Divergence, ou seja, convergência e divergências de médias móveis. Ele vai medir a força e a direção de uma tendência nos preços. Ela é muito usada porque é como se fosse uma média móvel um pouquinho mais sofisticada, vamos dizer assim. A gente tem a linha do MACD, que vai ser o cálculo de uma média exponencial de 26 dias menos uma média exponencial de 12 dias.
que vai mostrar uma convergência ou a divergência entre elas. Então, essa subtração vai formar uma linha, e essa linha, o nome vai ser MACD. E vai ter também uma linha de sinal, chamada de trigger line, que é uma média exponencial de 9 dias do próprio MACD, ou seja, é uma média da linha do MACD, que vai ajudar a suavizar os movimentos para tentar identificar sinais de compra e venda. É quase como se fosse o cruzamento de uma média curta com uma média longa, quando a média curta cruza de baixo para cima longa é compra e vice-versa. Então, aqui acontece a mesma coisa. Qual que é o sinal de compra? Quando o MACD cruzar acima da linha de sinal. E quando for o sinal de venda, é o contrário. O MACD vai cruzar abaixo da linha de sinal. Indo para esse exemplo, a gente tem o MACD, que é dado por essa linha laranja aqui, então o MACD é laranja, e a gente tem a média exponencial de 9, que seria a linha verde. Quando o MACD cruza, aqui nesse caso, vamos pegar uma parte melhor de enxergar aqui, ó. O MACD cruzou para baixo, então realmente é um sinal de venda. E quando cruzar para cima, né, sempre vai ser sinal de compra. E a gente tem também um MACD histograma. Até é legal a gente mostrar antes o gráfico, antes de falar sobre ele. O histograma é exatamente isso aqui, né? Então são essas barrinhas, é um histograma. A gente tem o MACD e a linha que é a trigger line, né? Que é a média exponencial. O diferencial entre o MACD e a linha da média exponencial, a gente consegue enxergar aqui. Só que ela está se movendo, fica difícil de enxergar toda hora. E fica difícil enxergar se é venda, né? Se o diferencial está mais comprado ou vendido. Então, cada parte que tem esse diferencial entre o MACD e a linha, ele vai gerar uma barrinha para ver se tem mais força de venda ou de compra e qual é o intervalo entre eles. Então, é isso que a gente está enxergando no MACD histograma. Ele consegue juntar ali para ver se o intervalo entre as médias é maior ou menor, que pode dar uma ideia também. Então, voltando aqui um pouco para o conceito, como que a gente usa ele? A gente plota um gráfico separado abaixo do gráfico principal do MACD. Então, normalmente o histograma está separado. A formação, como a gente falou, é a diferença entre essa linha do MACD e a linha do sinal, e as barras do histograma são formadas com base nessas diferenças. Cada barra do histograma vai representar a distância entre as duas linhas num determinado período, mostrando uma visão detalhada nas mudanças e na força e direção de uma tendência. E o sinal de compra, como a gente já viu, é quando a linha do MACD está acima da linha de sinal, ou seja, está acima da linha zero também, e a distância entre eles está aumentando, ou seja, as barras estão crescendo se a gente está olhando o histograma, fortalecendo essa tendência de alta, no caso, ou um sinal de venda com a linha do MACD abaixo da linha de sinal, ou seja, quando o MACD cruza a média exponencial para baixo e a distância está diminuindo. E também uma coisa que eu até esqueci de falar, o cruzamento dessas barras com a linha zero, que é aquela linha central, indica uma mudança na condição de mercado. O cruzamento da barra negativa para positiva pode indicar uma reversão de tendência de baixa para vice-versa. Então, indo aqui, o que seria essa linha zero? A linha zero é aquela linha que está exatamente no meio aqui. Então, isso aqui também é interessante a gente saber desses cruzamentos em relação a essa parte, se está sobrecomprado, sobrevendido e o tamanho das barras. Agora vamos fazer algumas questões de fixação. Analisando os gráficos abaixo, quais tipos de divergências apresentam respectivamente? Então vamos lá, antes de olhar as alternativas, é legal a gente tentar entender o que o enunciado está dando para a gente e os gráficos também. Então, nesse primeiro gráfico, ele já está mostrando que tem os preços, aqui nessa figura, que estão fazendo topos duplos. Porém, tem um indicador, que provavelmente é um indicador de força, que está mostrando uma divergência, ou seja, os topos estão descendentes, enquanto os topos aqui estão em linhas bem parecidas. E o que isso indicaria para a gente? Uma divergência, primeiro, de baixa. E por que de baixa? Porque a gente vai tomar como divergência o indicador. Então, como o indicador está apontando para baixo, como a gente vê aqui, seria uma divergência de baixa. Esse é um ponto inicial. E ele é uma divergência média. Nesse caso, por que seria uma divergência média? Porque aqui tem um topo duplo, na verdade. Então, não é como se fosse um topo subindo, que seria uma divergência alta. E na segunda figura, a gente está vendo topos descendentes,
traçados aqui, nessa linha paralela, e a gente vê um indicador que está fazendo um topo ascendente levemente. Mas como um está apontando para baixo e o indicador para alta, seria uma divergência de alta nesse caso, mas ela é fraca. E ela é fraca porque é uma divergência que quase, na verdade, é ao mesmo ponto aqui, né? Não é tão forte pelo nível de preços. Então, indo para as alternativas, vamos ver uma a uma. Divergência de baixa média e divergência de alta fraca. Essa já seria a nossa alternativa correta, o que vai eliminar todas as outras neste caso. Quando falamos de estratégias que envolvem o cruzamento de duas médias móveis com diferentes períodos, qual seria a interpretação de um sinal de compra? Então vamos lá. Antes de fazer a questão, vamos tentar entender esse conceito de médias. Imagina que temos duas médias móveis, como o problema está dizendo aqui, pode ser exponencial no caso, uma de 9 períodos, e vamos colocar uma outra média móvel de 21 períodos. Então, o que teria que acontecer neste caso? Vamos dizer o seguinte, a gente vai desenhar aqui essa média mais curta, e a gente tem uma média mais longa, que é de 21 períodos. Quem usa estratégia de médias consegue enxergar facilmente para onde o preço está indo, porque a média, na verdade, está classificado como rastreador de tendência, não como oscilador. Então é para ver mais a tendência. Olhando essas duas, a gente consegue enxergar que provavelmente o preço está numa leve tendência de alta, né? Então, se a gente traça aqui e dá uma olhada, o preço está fazendo uma tendência de alta, só de olhar as médias de variação entre eles. Quando que é um movimento de compra? Quando a média curta vai cruzar de baixo para cima a média mais longa. Então, neste caso, houveram alguns movimentos que aconteceu isso. Aqui, por exemplo, a média preta de 9 períodos cruzou de baixo para cima a média mais longa. Aqui, neste caso, houve uma venda, aqui houve uma compra, aqui também, né, cruzou de baixo para cima, compra, cruzou de baixo para cima, compra. E tudo que foi o contrário, cruzou de cima para baixo, venda. Então vamos para as alternativas. Quando que é um sinal de compra que podemos interpretar utilizando estratégias de duas médias móveis de diferentes períodos? Média de maior período cruzar de baixo para cima a média de menor período. Essa está errada porque é o oposto, né? A média de menor período tem que cruzar de baixo para cima para ter um sinal de compra, porque a média de 9 períodos ela vai andar mais junto com o preço, porque o período é menor. Isso vai fazer com que a sensibilidade também em relação à variação seja mais rápida. Média de menor período, cruzar de cima para baixo a média de maior período. Aqui, na verdade, a gente está falando de um sinal de venda. Média de menor período, cruzar de baixo para cima a média de maior período, é o que a gente falou, a alternativa correta. E nessas estratégias, uma média deve ser simples, aritmética, e a outra exponencial, errado, não necessariamente. Ser simples ou exponencial depende muito mais do analista querer utilizar uma que é aritmética, que é linear, né? Temos que lembrar da logarítmica e da aritmética, e a outra é exponencial. A respeito do MACD, são corretas. Então vamos responder essa questão já falando a respeito desse MACD. O MACD mede a força da direção de uma tendência nos preços. Essa alternativa aqui é correta. 2. Formado pelas linhas MACD e de sinal, também correto. 3. MACD cruzando acima da linha de sinal é uma indicação de compra e vice-versa. E essa alternativa é correta também. E agora vamos falar um pouquinho do MACD, que é um indicador muito importante. Ele está classificado como oscilador. Então, ele é muito usado quando o mercado está um pouco mais lateralizado, assim como os outros osciladores, que sempre vão medir a força e a direção. Esse é um dos principais objetivos desses osciladores e também é do MACD, por isso que a 1 está correta. Ele é formado por duas linhas também. Tem uma linha que é a linha do MACD. Então, essa linha do MACD é uma linha onde a gente tem o quê? Se a gente vai subtrair, tem uma média exponencial de 26 e subtrai uma média exponencial de 12 períodos. E vai formar uma divergência, né? Ele vai pegar uma menos a outra, é uma subtração, que é importante dizer que pode cair, e vai formar uma linha. E ele vai ter também uma outra linha chamada de linha de sinal, que normalmente é uma média de 9 períodos. Então, a gente está falando de uma média de 9 períodos
da própria linha do MACD, tá? Não é dos preços. E o que acontece? A gente vai ter essas duas linhas aqui. E o sinal de compra vai se dar quando acontece isso que aconteceu em 3. O MACD cruzando acima da linha de sinal, ou seja, a gente tem essa linha aqui do MACD e ela tem que cruzar de baixo para cima. Então, quando ela cruzar acima da linha de sinal, que é o que ele falou, é quando a gente vai ter um sinal de compra. Vamos colocar a média aqui para a gente entender melhor onde seriam esses sinais. Quando que o MACD está cruzando de baixo para cima? Aqui foi de cima para baixo, mas aqui, por exemplo, foi um cruzamento de baixo para cima. Aqui, nesse caso, seria uma compra. Aqui seria uma outra compra, né, nesse ponto. E aqui teria uma outra compra também. Ou seja, o MACD cruza de baixo para cima a linha de sinal, que é essa média de 9 períodos. A respeito do indicador bandas de Bollinger, qual o seu principal objetivo? Indo para as alternativas, encontrar divergências e reversões de mercado. E essa resposta aqui, ela não está correta. A banda de Bollinger é um indicador que é um rastreador junto com as médias móveis. E ele tem algumas características como medir a volatilidade, ele tem a questão de que as bandas, né, que são criadas ali têm dois desvios padrões, ou seja, 95% de acontecer um evento e 5% de acontecer algo fora desse evento. Indo para a próxima, é formado pelo cruzamento de três médias exponenciais. Também está errado. Embora ele tenha uma média móvel no meio, as bandas, como eu já disse, são desvios padrões, que a gente já viu em curva de Gauss no conteúdo brasileiro. Medir a volatilidade e encontrar possíveis pontos de reversão. Isso aqui pode ser um uso, sim, de bandas de Bollinger, é a nossa alternativa correta. Porque como que funciona normalmente? A gente tem aqui o preço andando em vários sentidos. Então, vamos fazer vários candle de preços. E o que acontece em determinados momentos é que há uma alta volatilidade, mas a gente vai entender isso melhor quando a gente vê. E também a gente tem aqui isso aqui. Isso aqui já é o suficiente. A banda de Bollinger é formada por uma média móvel, então uma média que deve acompanhar aqui mais ou menos os padrões do preço. E ele vai ter dois desvios padrão que vai criar a banda. Normalmente, quando o mercado não está tão volátil, ele anda junto. Mas quando há uma volatilidade muito grande, a banda pode se expandir bastante até voltar ao normal. Então ele tem uma banda aqui. Então o que acontece com a outra banda? Enquanto a volatilidade está menor, ele vai caminhando junto. Mas quando ela começa a abrir muito, ela faz isso aqui até que o preço volta ao normal e as bandas continuam. Então, ele pode medir a volatilidade, porque na abertura de banda a gente vê que a volatilidade está aumentando muito. E é possível encontrar possíveis pontos de reversão a partir disso, porque quando ele começa a andar muito fora ou acima da linha da banda ou abaixo, pode indicar um momento em que deve haver algum tipo de reversão, né? Como aconteceu nesse caso aqui, mas uma reversão um pouquinho menor. Mostrar a formação de um canal onde os candles se situam? Não, esse não é o principal objetivo da banda de Bollinger e por eliminação está errado. Qual a função principal de osciladores como IFR e o estocástico? Então, para responder essa questão, ele já está dando uma informação importante. Quando falamos de indicadores, temos alguns que são rastreadores, como médias móveis e Bollinger, e também a gente tem osciladores que são a maioria. E os osciladores, normalmente, são aqueles que vão mostrar a intensidade de movimentos, velocidade e forças ou lugares de sobrecompra, onde o ativo parece estar caro, e de sobrevenda, onde parece estar barato. Então, antes de responder a questão, vamos falar um pouquinho desses dois osciladores, que é o IFR, o Índice de Força Relativa, pode aparecer como RSI também, que é em inglês, e quais as principais diferenças entre eles. Então, vamos lá. O IFR mede a intensidade e a velocidade nas variações de preços. E a partir disso, a gente consegue encontrar os pontos de sobrecompra e sobrevenda. E para formar esse indicador, normalmente é uma média das variações positivas e negativas dos preços, também de 14 períodos, e numa escala de 0 a 100, sendo que a partir disso a gente vai encontrar esses pontos. Então, quando a gente tem o IFR, imagina um gráfico que está fazendo esse movimento,
e temos o índice de força relativa aqui embaixo. A partir dele, a gente consegue ter alguns indicadores, e o mais normal é usar o 70-30, que é a configuração básica, mas é possível fazer diversos tipos de setup. Sempre que ele estiver mais perto do 70, está indicando um ponto chamado de sobrecompra, ou seja, o ativo começa a parecer caro nesse índice. E a partir disso, quando ele começa a cair mais perto de 30, ele está numa zona chamada de sobrevenda, onde parece estar barato. E esse indicador pode ter divergências, ou seja, aqui no preço a gente está enxergando uma tendência de alta, e nesse indicador, o IFR, a gente está enxergando uma tendência que parece ser de baixa, é uma divergência. Então, o resumo da ópera nesse caso é que quando houver uma divergência baixista, porque o indicador está fazendo topo descendente, e estiver perto de um ponto de sobrecompra, provavelmente é uma boa ideia utilizar a análise técnica e tentar fazer uma venda aqui perto deste ponto, caso você goste de usar esse tipo de estratégia. Já falando um pouco do estocástico, a gente tem as seguintes características. Ele vai mostrar uma relação entre um preço de fechamento e essa faixa de preço num determinado período, também criando zonas de sobrecompra e de sobrevenda. E além disso, ele tem duas linhas que dão uma informação adicional quando se cruzam. E essas linhas também têm nomes: percentual K, que seria a posição atual do preço, né, em relação à faixa, e temos outra chamada percentual D, que é uma média móvel desse percentual K. Como que a gente consegue analisar? Ele tem uma configuração também de 80 e 20 normalmente, sendo que quando está mais perto desse ponto de 20, é uma região de sobrevenda, ou seja, a gente deveria comprar, e mais perto de 80 ou acima de 80 é uma região de sobrecompra, ou seja, está caro e deveríamos vender. Então vamos pegar aqui essas duas linhas, o estocástico fazendo esse movimento aqui. E a gente vai ter a outra linha que também pode estar fazendo assim, cruzando para cima e para baixo, em vários movimentos. O sinal de compra é quando a linha do percentual K cruza de baixo para cima a linha do percentual D e também está mais perto de uma região de sobrevenda. Então a gente tem duas informações importantes. Olhando aqui, quando foi que a linha verde cruzou de baixo para cima? Este aqui, por exemplo, é um desses pontos. Além de ter cruzado de baixo para cima a linha amarela, ele está numa região abaixo de 20, que é uma região de sobrevenda, o ativo está barato. Quando a gente consegue juntar essas duas informações, é quando a gente consegue usar também o estocástico a nosso favor para identificar esses pontos de compra e venda. Agora que a gente explicou um pouco desses dois, vamos para as alternativas. A função principal desses osciladores seria identificar padrões de candles difíceis de serem entendidos. Essa alternativa claramente não faz nem muito sentido. Auxiliar na identificação de pontos de sobrecompra e de sobrevenda. Isso aqui parece ser a resposta, mas vamos ver as outras. Auxiliar na previsibilidade futura por meio de padrões passados. Também não. Isso aqui é análise técnica de forma geral. A maioria é composta por linhas chamadas de médias móveis simples. Esse aqui também não tem nada a ver. Então a gente vai ficar com essa alternativa, que é auxiliar na identificação de pontos de sobrecompra e de sobrevenda.